Muito boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da República, o senhor vice-presidente. Queria cumprimentar, em nome deles, todos os ministros presentes hoje aqui, o ministro Flávio Dino e o ministro Herman, em nome de todo o Poder Executivo, o doutor Lindenburgo, em nome de todo o Ministério Público, e o governador Ronaldo Caiado, em nome de todos os governadores presentes hoje aqui. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa reunião. Foi uma reunião que eu, semana passada, fiz um apelo que o senhor fizesse. Recebemos o doutor Sarrubo lá para começar as discussões. Realmente, presidente, a gente entende que o papel do ministro Lewandowski na PEC foi de falar questões da PEC, mas nós entendemos que esse debate deveria ser um pouco ampliado por questões práticas e urgentes que a gente precisa tratar para hoje, para o trabalho da segurança pública. Fique à vontade, está livre para falar o que... É só falar que não é em detrimento ao ministro Lewandowski, mas eu entendi que o papel dele era focar na questão da PEC e não geral da segurança pública. Então, nenhuma espécie de crítica, nada, mas só colaborando e dizendo aquilo que tem nos afligido hoje, presidente. Na prática hoje, presidente, a natureza da criminalidade é muito diferente de outrora. Se antigamente você tinha, sobretudo no Rio, São Paulo e alguns locais, a violência restrita a locais mais pobres, a locais de comunidade, a locais de favela, hoje não é mais a realidade do cotidiano. Hoje essas organizações criminosas que até outro dia tinham essa natureza de falta de política pública, de pobreza. Hoje você vê, por exemplo, eu cito o exemplo do Rio de Janeiro, que é o da moda agora, essa questão do complexo de Israel. Aquela comunidade não é de favela, é urbanizada, tem escola, tem hospital, tem clínica da família, tem projeto esportivo. Então, a criminalidade, hoje, ela tem uma questão territorial muito, muito importante. A questão de ocupação de território e ocupação, sobretudo, de serviços públicos ou concessionados, é uma das principais preocupações que nós temos hoje. Ainda com o ministro Flávio Dino, como ministro da Justiça, tivemos uma longa reunião no qual falávamos que a questão da lavagem de dinheiro hoje, combatermos os crimes de lavagem de dinheiro, é fundamental, porque hoje os dois grandes pilares que se tem são as armas. O Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, só esse ano nós apreendemos 550 fuzis no território do Rio de Janeiro. No meu mandato são 2.000 fuzis, 5.000 armas, e esse ano 55 toneladas de drogas. Mais o da PF, só o que a polícia do Rio de Janeiro apreendeu, mais o que a PF e a PRF no território do Rio de Janeiro. Então temos um problema, presidente, de entrada de armas e drogas, que hoje, por exemplo, eu vou usar o caso do Rio de Janeiro e casos claros e práticos. 90% das armas apreendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram fabricadas nos Estados Unidos. Foram vendidas para Paraguai, Colômbia e, se não me engano, o Equador ou Venezuela. Nós sabemos de onde essas armas vêm, sabemos para onde elas são vendidas e nesses países elas perdem o monitoramento e a partir daí ninguém sabe para onde essas armas vão. Precisamos urgentemente, presidente, que
a diplomacia brasileira faça uma conversa dura com esse país, inclusive com sanções claras, porque essas armas estão matando os brasileiros e brasileiras. Não é mais possível que esses países não tenham a preocupação e a diligência de manterem o monitoramento que essas armas chegam. E com o tamanho da fronteira brasileira, também é impossível achar que as Forças Armadas ou os 13 mil homens da Polícia Federal, 13 mil agentes, vão conseguir a nossa fronteira inteira. Então, a primeira coisa, presidente, que eu queria falar é sobre esses dois pontos fundamentais, que são o combate à lavagem de dinheiro. Se nós temos uma empresa que teve um custo de 1 milhão e lucrou 30, 40, eu não conheço atividade econômica que dá esse valor. Essa empresa fatalmente, certamente está lavando dinheiro para alguém. E o COAF tem toda a condição de meia dúzia de cliques estar sabendo empresas que estão tendo lucros excessivos acima de 40%, 50%, 60% do que gasta. É bem provável que sejam empresas de fachada lavando dinheiro. Essa é um mecanismo que só o governo federal tem. É um mecanismo que nós, governadores e governadoras, não conseguimos achar essas empresas. Temos que fazer uma pesquisa profunda, ingressar em situações de legislação federal, temos que pedir autorização à Justiça Federal, pedir ao Ministério Público, pedir, enquanto o governo federal tem efetivos mecanismos para que a gente possa achar essas empresas que hoje são ligadas a tráfico, milícia, enfim, essas organizações criminosas. Alguns pleitos, presidente, eu trouxe para o senhor aqui, que nós do Rio de Janeiro entendemos como que seriam pleitos importantíssimos para que a gente pudesse melhorar a segurança pública. O primeiro deles, e acho que está muito claro que a segurança pública é o principal problema do Brasil hoje, e até que a gente consiga resolver isso, é retirar o gasto com segurança pública da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos. Hoje, governadores ficam presos para chamar policiais, para fazerem investimentos, infelizmente, concorre com educação e com saúde. Então, a gente não consegue investir. Eu, por exemplo, gasto 13 bilhões por ano em segurança pública, 8 bilhões com educação e 7 bilhões com saúde. O gasto com segurança, ele toma todo o meu espaço fiscal para que a gente possa estar, inclusive, investindo em educação. Foi um dos pontos, quando o senhor, muito sabiamente, quis indexar ao Propag, ao investimento em educação, nós falamos que nós não temos campo fiscal para investir em educação hoje. Certamente vamos ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos. Então, nosso primeiro pleito, presidente, é para que esses gastos sejam retirados da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso pode ser de uma forma temporária, até que a gente consiga amenizar essa questão, ou até de forma definitiva. Nós entendemos que todos temos processos orçamentários diferentes, então que no âmbito do Ministério da Justiça tenhamos um programa para a construção de presídios. Hoje há muito déficit de vagas e essas pessoas ficam em condições subhumanas e viram praticamente universidades do crime. Nós sabemos que nós não queremos encarcerar as pessoas, mas pior que não encarceramento é o tratamento desumano a essas pessoas nas cadeias, que todos os estados têm déficit. No Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, é de 14 mil vagas. Temos um déficit hoje só no Rio de Janeiro de 14 mil vagas. O terceiro ponto, presidente, o que acontece na legislação hoje, na vida como ela é? A minha polícia prende um traficante, com um fuzil na mão.
A primeira coisa que ele faz é se auto-intitular traficante. Por quê? Porque na legislação penal, o crime dele será associação ao tráfico de drogas, que é um crime de 4 a 8 anos de cadeia. Se ele estiver portando arma, ele vai ter 1/3 de pena a mais. Ele começa com 5 anos e 3 meses. Com 1/6 da pena, ele progride e vai para a rua. Ou seja, com 8 meses, aquele traficante portando um fuzil, ele está na rua outra vez. Isso é tão real que mês passado, 2 policiais do nosso batalhão especial, o BOP, foram mortos por um criminoso que tinha sido preso 3 meses antes e que tinha acontecido exatamente isso com ele. No show da Taylor Swift, o garoto que foi assassinado, o assassino foi preso na quinta, foi solto pela 23ª vez na audiência de custódia e assassinou na sexta e assassinou na madrugada de sexta para sábado. Então, essa questão da habitualidade, presidente, é outra coisa que nós precisamos que seja discutida e é algo que, apesar de ser do Congresso, tem que ser de iniciativa do Poder Executivo, até para que não se tenha vício de iniciativa. O quarto ponto, presidente, é a tipificação de crimes de narcomilícias. Um narcomiliciano não pode ser tratado igual um assaltante comum, ou alguém que cometa um crime passional, ou que uma briga de condomínio. Ele tem que ser alguém que não progrida de pena. Que esse é, assim, um afastado da sociedade. O que a gente não pode defender é o encarceramento de pessoas que têm condição de serem ressocializadas, que não é a situação desses criminosos. O que se viu do Rio de Janeiro na última quinta, presidente, não foi confronto. A polícia entrou para restabelecer o sinal de internet e telefone e provavelmente o chefe da facção estava lá. Eles saíram da comunidade, foram até a avenida e atiraram a ermo nas 3 pessoas. Isso é ato terrorista, presidente. Isso não é criminoso comum, isso não é, de forma alguma, disputa de território ou nada. Isso é terrorismo que está acontecendo. Hoje é no Rio, amanhã pode ser em São Paulo, depois na Bahia. Os que não estão passando por isso hoje, tenham certeza, colegas, passarão muito em breve. Se nós não tipificarmos esses crimes, dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado efetivo. Eu tenho mais algumas pautas, mas eu posso passar depois para o senhor, mas tem a última, que é, e aí entraria na questão da PEC, presidente, é um pleito do Rio de Janeiro. A Constituição fala que a obrigação da segurança pública é dos estados, mas a legislação é federal. É impossível que nós, estados, consigamos fazer o verdadeiro trabalho da segurança pública se nós não tivermos o poder de legislar, assim como é nos Estados Unidos, assim como são em diversos países, onde os estados legislam a legislação penal. E nós do Rio de Janeiro, e alguns colegas, eu sei porque já conversamos, concordam com essa tese de que uma mudança estrutural e fundamental seria os estados poderem legislar sobre pena, legislar sobre progressão, até porque nós somos um país muito grande e muito diferente. O problema meu não é o do Piauí, que não é o do Amazonas, que não é o do Rio Grande do Sul. Nós temos problemas regionais muito mais relevantes. Cláudio, só Claro. Um comentário breve para te ajudar, saudar o presidente e todos os colegas, sobre esse problema que o senhor aludiu e que o presidente Lula também já havia aludido do prende e solta. O ministro Padilha deve com certeza estar acompanhando. O Senado aprovou um projeto de lei acabando com ou fechando os caminhos para que isso ocorra. Essa situação da audiência de custódia em relação ao criminoso habitual. O Senado aprovou esse projeto, pende apenas de apreciação da Câmara. Eu estou acompanhando esse projeto muito de perto, porque eu conheço o senador que apresentou.
fui eu mesmo, né? E aí o projeto foi aprovado e pende de apreciação na Câmara, e eu acho que é uma boa iniciativa para acabar com essa... É fantástico. Inclusive, a nossa proposta é que a habitualidade seja requisito para a prisão preventiva. E que depois de um número de vezes, não se possa soltar em audiência de custódia alguém que cometeu crime 15, 20, 30 vezes. Então, presidente, esses seriam os nossos pleitos. O outro é a DPF, que aí já negociou, é no Supremo, e aí é muito específica ao Rio de Janeiro, mas esses eram os nossos pleitos, sobretudo essa questão da legislação, presidente. Eu acho que seria altamente disruptivo se a gente começasse a discutir a estadualização das leis penais. Eu não tenho dúvida que seria... que os estados conseguiriam dar um resultado muito mais efetivo do que conseguem hoje. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Agradecer mais uma vez a todos. Passou a palavra ao presidente Lula. A primeira coisa que eu queria falar, para não dizer que é a última coisa, primeiro é o agradecimento a vocês, aos governadores, às pessoas que vieram representando o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o secretário de Segurança dos Estados, porque essa era uma reunião que precisava ser feita. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que na história do Brasil nunca teve um presidente que tivesse tanto ex-governadores como ministros como eu tenho. Não é governador de um mandato, não. Eu tenho aqui a experiência de 16 anos de governo, aqui a experiência de 16 anos de governo. O Hérito, não, 20 vai ser agora. O Hérito com 16 anos de governo, o Flávio Dino com 8 anos de governo, que mais? O Camilo com 16 anos de experiência de governo, o Valdez com 16 anos, ou seja, o Renan com 8 anos, ou seja, é todo mundo com muita experiência. E quando o companheiro Lewandowski levantou a ideia de fazer a PEC, eu falei para ele, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar os ministros que foram governadores de Estado, para que a gente ouça deles as experiências que ele tem no tratamento da questão da segurança pública. Porque o dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Quando eu convoquei essa reunião, eu queria que vocês soubessem que havia pessoas que achavam que a imprensa não deveria cobrir toda a reunião, porque poderia aparecer gente falando contra a PEC ou não concordando com a ideia do governo. E eu disse que a gente iria abrir porque a reunião era para a gente aprender, e a reunião era para que as pessoas falassem a visão que elas têm sobre a questão da segurança pública. A PEC não é um produto acabado, ela é apenas a chave que está abrindo uma porta para um debate que, se a coisa é da gravidade que todos vocês falaram, é o tema principal a ser encontrado uma solução. Uma solução que vai passar por mudança de lei, que vai passar por mudança de comportamento, que nós vamos tirar as instituições democráticas da sua caixinha de vidro em que cada uma é separada, cada uma é dona da verdade, cada uma pensa que ela é que sabe tudo. E nós vamos ter que fazer com que as pessoas conversem, ainda não ouvi sequer os prefeitos. Porque eu não fico imaginando como é que uma prefeitura de porte médio ou grande não tem a sua própria polícia também, para decidir fazer as coisas que precisam ser feitas na cidade. Ou seja, e os crimes são os mais diversificados possíveis e diferentes em cada região.
diferente em cada estado. E nós temos que aprender isso para a gente poder encontrar uma solução definitiva. Eu tenho muita saudade, Alckmin, no tempo que eu morava na Vila Carioca, em São Paulo, quando o maior bandido mais famoso do Brasil era um tal de Meneghel, sabe, que ele não matava ninguém, ele roubava, só pulava muro, roubava as casas e ia embora. Então era o cara mais perigoso de São Paulo. Isso na década de 50 e de 60. Hoje isso acabou. Acabou, o crime está sofisticado, inteligência sofisticada, arma sofisticada, muitas vezes melhor do que todo o arsenal das polícias estaduais, às vezes melhor do que das próprias Forças Armadas, e às vezes são as armas das próprias Forças Armadas que são roubadas. Então esse é um tema que vai exigir paciência para que a gente possa discutir, primeiro entre nós. Entre nós. O governo federal nunca se preocupou tanto em debater a questão da segurança pública por causa da autonomia. Porque quem cuida da polícia é o Estado, quem cuida da polícia civil é o Estado. E nem sempre o Estado quer que o governo federal auxilie. Nem sempre. Não é todo o crime que acontece no Estado que a gente pode mandar a Polícia Federal intervir. Porque as pessoas não querem, as pessoas são donas. O que nós estamos querendo fazer é o seguinte: nós queremos unificar procedimentos, informações. Tá? Imagina se todos nós tivéssemos a metodologia do Caiado, possivelmente a gente já tivesse muito mais soluções. Então, mas a gente não sabe. O governo federal não deve ter todas as informações, você não deve ter todas as informações, e nós não temos de cada estado. Tem governador que omite as informações, sabe, da apuração dos crimes. Tem governador que omite, sabe, a quantidade de gente que morreu, que ainda não sabe por que morreu. Ou seja, cada um produz a informação que lhe interessa, e muitas vezes a que interessa ao delegado da polícia que é chefe, muitas vezes ao coronel que manda no batalhão. Então o que a gente quer é o seguinte, é tornar essa questão da segurança pública, sabe, uma coisa mais civilizada, que a sociedade saiba o que acontece em cada estado, o que acontece a nível federal, o que acontece em cada município, para ver se a gente consegue inibir ou fazer desaparecer o crime organizado, as mazelas com que eles sequestram a sociedade. Porque você tem o crime grande, o crime hediondo, mas você tem o cara que, para pegar um botijão de gás, tem que pagar para o bandido. É essa coisa que funciona, porque você tem desde o crime de alto nível até a roubalheira do celular. O cara que tem coragem de roubar uma velhinha de 80 anos que está falando com o celular, o cara vem e rouba e vai embora. Obviamente que esse cara não precisa ser morto pela polícia, mas tem que ter um tratamento, tem que ter um tratamento específico para isso, para que a gente possa diminuir. Então eu quero agradecer a vocês, de coração quero agradecer a vocês, pelo que vocês falaram livremente, pelas ideias que vocês sugeriram, e eu quero lembrar vocês, isso é apenas o começo de um grande debate que vai acontecer nesse país. E enquanto eu for presidente da República, a gente não vai ter medo de fazer nenhum debate. A gente quer discutir a educação com vocês, a gente quer discutir o PAC com vocês, a gente quer discutir a segurança pública com vocês, em que vocês têm o mesmo direito de falar. O companheiro Lewandowski está disposto a viajar para qualquer estado, a discutir com qualquer fórum essa PEC ou outras medidas que a gente tiver, sabe, descobrindo nesse debate. Então, de coração, eu quero agradecer aos governadores, às vice-governadores e aos vice-governadores, aos secretários de Segurança Pública, ao poder representante, ao Poder Judiciário, aos nossos prefeitos, ao companheiro Mário Campos, que veio aqui a nosso convite. É uma pena que não deu para falar a todo mundo, mas eu quero agradecer pelo fato de vocês estarem aqui sentados há 4 horas. Eu não sei se em algum outro momento da história republicana do Brasil houve paciência dos governadores e paciência de um presidente de passarem 4 horas juntos, não numa festa, porque na praia é fácil a gente passar 4 horas juntos, sabe?
em qualquer lugar, mas numa reunião. E vocês vejam, eu também duvido que em algum momento da história republicana um presidente serviu tanta comida para vocês.